Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha semanal do NPA. Como prometido, sexta-feira de carnaval, mas estamos aqui firmes e fortes, certo, Fernando Lopes? Numa forma remota hoje, estamos online, mas sempre aqui para a gente falar um pouco do que aconteceu de mais importante na semana. Fernando Lopes, o que tivemos de destaque hoje, essa semana aqui dentro do nosso agronegócio? Alexandre Inácio. Bom, boa tarde aqui. Nós estamos gravando no início da tarde, sexta-feira, dia 28 de fevereiro. E foi uma semana, acho que bastante movimentada, até para ser uma semana de véspera de carnaval, né? A gente teve bastante coisa aí no radar. Como a gente tem feito nas últimas resenhas, Inácio, eu quero me permitir começar tratando da safra de grãos, né? Eu acho que a gente teve essa semana, acho que ficou muito bem definida já, né, a safra de soja, a colheita está andando bem, avançou, o clima melhorou em Mato Grosso, etc, etc. Então a gente já pode falar realmente que teremos aquela safra recorde que foi prometida ali pelos produtores quando eles plantaram no ano passado. Então, a questão agora é saber qual vai ser o tamanho, né, dessa safra. Quer dizer, uma das menores estimativas ainda é a da Conab, com 166 milhões de toneladas, mas ainda um volume recorde, mesmo a menor das estimativas é um volume recorde, mas a gente já tem empresas aí falando em mais de 170 milhões, a BRF, por exemplo, essa semana falou em 174 milhões de toneladas de soja, né? Então, uma vez definida que teremos uma safra recorde de soja, as atenções vão se voltando para a safrinha de milho, né? E isso ainda é um problema. A janela o plantio da safrinha de milho está se fechando agora em Mato Grosso, né? Quer dizer, ou seja, a janela para que a gente tenha as produtividades consideradas ideais, ela está se fechando, e aí precisa ver qual vai ser o efeito dessa perda de janela depois no volume final da safrinha. Então, do ponto de vista da safra de grãos, eu acho que essas são as notícias mais importantes. Tivemos também um Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, não é isso, Inácio? Exato, o USDA, ele divulgou o outlook dele, né, essa semana, e mostrando que, de fato, por lá, os produtores estão optando, né, vão optar por vão destinar uma área maior para o milho do que para a soja, né? Os preços do milho estavam mais interessantes, existe uma demanda por etanol também lá de milho bastante alta, então nós teremos nos Estados Unidos uma safra de milho, uma área destinada para o milho maior do que foi no ano passado. Isso, de certa forma, tende a mexer um pouco com os preços, né? Porque a expectativa é que haja mais milho do que tivemos no ano passado, mas nem tanto por conta dessa demanda que segue firme, tanto para a produção de ração quanto para a produção de etanol lá nos Estados Unidos. E aí, tentando fazer um gancho já para o que aconteceu. Só um minuto, se me permite, antes, só para concluir esse raciocínio. Eu acho que se a gente juntar essas duas coisas, né, a safrinha de milho aqui no Brasil são quase 100 milhões de toneladas, mais essa safra gigante aí americana que pode vir, essa produção ela entra mais ou menos ao mesmo tempo no mercado, né? Então você pode ter, que é o que você está dizendo, que a gente pode ter uma pressão um pouco maior sobre as cotações com a entrada, se tudo correr bem, tanto aqui quanto lá depois, né? Quer dizer, aí é que vai dar esse gancho que você vai puxar agora, né? Exato, o gancho é em relação a alguns balanços que saíram essa semana, né? Em especial do Marfrig e da BRF, né? A BRF controlada pela Marfrig, que por sua vez é controlada pelo empresário Marcos Molina, divulgaram balanços relacionados ao quarto trimestre do ano passado e também ao acumulado, né, de 2024. A BRF teve um balanço recorde, foi o melhor resultado da sua história, né? Vale lembrar que a BRF vinha de 2 anos consecutivos de prejuízos, né? O Miguel Goulart, ele assumiu a gestão da BRF depois que o Marcos Molina
comprou, né, adquiriu as ações e assumiu o controle da BRF, o Miguel chegou lá e havia uma dúvida muito grande, eu me lembro, no mercado sobre a própria capacidade do Miguel em gerir uma empresa de alimentos processados e aves e suínos, né? Já que toda a experiência dele anterior tinha sido na indústria de carne bovina, que são dinâmicas completamente diferentes, né? A carne bovina, o ciclo é muito mais longo, diferente do frango, que tem muito mais fatores para você administrar, que estão na mão da indústria. Então, existia esse receio ali de como é que seria essa gestão. E, assim, depois de uma arrumação de casa, ele mostrou e entregou agora um resultado recorde para a BRF. O mercado até esperava um pouco mais, foi um recorde, mas ficou abaixo das expectativas do mercado, de alguns analistas que previam até resultados ainda melhores, mas ainda assim foi um resultado bastante positivo. Desculpa te interromper, nós acabamos fazendo essa cobertura junto, né? Você fez um dia, eu fiz um dia, outro, exato. Muito dessa decepção que você está falando decorreu aí no quarto trimestre de algumas provisões ligadas ao aumento de custos, né, com mão de obra, principalmente ali. Isso realmente atrapalhou um pouco a empresa. E você estava falando dessa recuperação da BRF, e houve muita coisa feita internamente, tem um programa de eficiência lá, o BRF+, que está capturando muita economia aí nesses últimos anos, tudo mais. Então, agora, tivemos, e foi decisivo para esse resultado também, exatamente a queda de custos, né? Então, quando a BRF olha para frente agora para esse 2025, nós temos sim um mercado internacional ajustado, né? Demanda e oferta, então preços bons no mercado internacional. Agora, há essa expectativa de aumento de custos, né? Principalmente até com os grãos. Então, de novo, a gente fala da oferta, né? Se vier essa oferta mais forte de Brasil e Estados Unidos, a gente pode ter uma coisa mais sob controle, que pode favorecer não só o resultado da BRF, todas as outras empresas aí de aves e suínos. A Seara da JBS vai divulgar também seus resultados aí nas próximas semanas, né? E sobre esse plano, até anotei aqui, esse plano de captura de sinergias, né, de redução de custos, de controle, só no ano passado, em 2024, né, foi R$1,5 bilhão em ganhos de eficiência que a BRF teve. Desde que ele foi implantado, né, com a chegada do Miguel lá, está na casa, esse ganho de eficiência está na casa de R$4 bilhões. Ou seja, trabalho que não dá para dizer que foi muito bem feito, tem sido muito bem feito pelo Miguel até então, junto com toda a equipe lá da BRF que se manteve por lá. E aí, em 2024, a gente teve um avanço até do ponto de vista de melhora, né? A melhora de resultados no fronte internacional da BRF foi melhor do que a melhora de resultados no fronte doméstico. Mas, aqui no mercado doméstico, as coisas também caminharam bem. A expectativa deles, da empresa, é que continuem caminhando bem do ponto de vista, de novo, né, de demanda e tudo mais tal ao longo desse ano. Agora, a BRF vinha sendo, né, nos trimestres todos anteriores, vinha sendo fundamental até para a garantia dos resultados da própria Marfrig, né, da própria controladora. É claro que agora, nesse último trimestre, a gente teve o dinheiro da compra dos ativos, né, dos ativos da Minerva. A Minerva que pagou um pouco da conta. Isso, e aí ajudou também bastante no balanço da Marfrig, né? Pois é, assim, a BRF, do ponto de vista de EBITDA, né, que é assim, aquele resultado operacional ali antes de juros, de pagamento de impostos e tudo, ou seja, o que a empresa efetivamente gerou, a BRF, no resultado da Marfrig, no EBITDA da Marfrig, a BRF teve um peso de mais de 70%. É bastante coisa, né? Ou seja, é bastante coisa, né? Então, o pessoal questionava, né, o Inácio, aí, porque também a Marfrig já tinha tido uma experiência que não tinha dado muito certo nessa área de aves e suínos, e quando a Marfrig adquiriu a BRF, muita gente questionou, né, qual seria a influência da BRF nos resultados da Marfrig, e aí nós estamos vendo nesses últimos mais de ano aí que essa influência tem sido positiva, né? Pois é, a Marfrig, vai lembrar que ela já foi dona da Seara, né?
E num momento em que a Seara não vinha desempenhando bem, depois, mesmo na gestão da Marfrig, também não foi lá muito bem, e endividada, e a Marfrig também endividada por N fatores, e acabou tendo que vender esse ativo, né, a Seara, para a própria JBS, que é a atual controladora da Seara. E esses resultados, assim, não dá para negar que foi uma bela tacada, desde a compra das ações, como é que foi o processo, isso vale uma discussão super interessante, como é que o Marcos Molina fez isso. Mas a BRF teve um peso importante. Outro fator fundamental foi o dinheiro que entrou da venda, né, dos ativos da BRF para a Minerva. Da Marfrig para a Minerva, né? Da Marfrig para a Minerva. BRF tem nada a ver com Minerva. Da Marfrig com Minerva. Que foram os frigoríficos, alguns frigoríficos aqui no Brasil, outros na Argentina também. Ainda que faltem acertar, existem as pendências lá em relação aos órgãos reguladores do Uruguai, já entrou boa parte da grana nesse último trimestre do ano passado no caixa da Marfrig. Então, isso garantiu que a Marfrig encerrasse 2024 no azul, né? Ficou com um registro significativo, e que em 2023 tinha tido prejuízo, né? Então, a Marfrig vem de um ano de 2023 com prejuízo, e agora reverteu isso para um saldo bastante positivo. Olhando um pouco para frente da Marfrig, o que o mercado tem olhado é a questão da oferta de animais, né? Ou seja, a gente viu no último trimestre do ano passado o início da inversão da curva, né? Ou seja, a oferta, a disponibilidade de animais, que durante os últimos 2 anos foi abundante e bastante elevada para as indústrias, agora começa a se reduzir, né? O pessoal da Marfrig acredita que vai sim, 2025 vai ser um ano em que o abate vai ser menor. Eles estimam algo entre 2% e 3% de queda em relação a 2024, mas essa queda ainda é dentro de um patamar muito alto, porque em 2024 o abate de bovinos foi recorde em todos os aspectos. Recorde, né? Então, ainda que caia esses 2%, 3%, a disponibilidade ainda vai ser bastante elevada. Então, não vai ser em 2025 que se espera que haja um aumento de custo muito grande para a indústria de carne bovina. Pelo menos essa é a leitura que o pessoal da Marfrig está tendo. Agora, isso nós estamos falando aqui no Brasil, né? No Brasil. Como é que está a questão? Fala um pouco para a gente como é que está a questão nos Estados Unidos, onde eles continuam tendo problemas, né? Quer dizer, um pouco da situação inversa, né? Quer dizer, matéria-prima muito cara, enfim, então com uma série de problemas. Qual é a expectativa deles agora para 2025? O resultado da Marfrig nos Estados Unidos, como era esperado, assim, não foi bom, né? Assim, operacionalmente, o resultado é um resultado ruim, mas, assim, do ponto de vista de preços, de volume de abate, ela está dentro do que se espera, né? Segundo a análise da própria Marfrig, o desempenho da empresa lá nos Estados Unidos foi acima da média do mercado americano, né? Então, o saldo é positivo. Mas o que eles sentem lá é que a disponibilidade de fêmeas, né, que vinha crescendo, né, o número de abate de fêmeas que vinha crescendo, aparentemente parou de crescer. Começou até a ter uma leve queda. O que isso, em tese, significa? Em que o pecuarista americano está começando a reter essas fêmeas para gerar bezerros que vão alimentar a indústria nos próximos anos. Essa retenção ainda não tem nenhum número que permita que a gente diga que, olha, começou, o pecuarista está retendo fêmeas. Mas já existe um sentimento, uma leitura de mercado em que essa retenção está começando. Existe uma expectativa de queda de juros nos Estados Unidos, né? Ou seja, existem incentivos à seca que vinha atrapalhando um pouco essa retenção, né? O
acaba custando mais manter as fêmeas ali nos Estados Unidos. Essa seca deu uma certa aliviada, ou seja, existem certos incentivos, tanto do ponto de vista climático quanto econômico, que já permitem que o pecuarista comece a acelerar um pouco esse processo de retenção de fêmeas. Isso deve acontecer esse ano de 2025, mas algum resultado um pouco mais efetivo, só efetivamente lá em 2026, no ano que vem. Tá. A gente teve alguns outros balanços aqui essa semana, teve inclusive da Kepler Weber também, que veio dentro do esperado, né? A Kepler, no ano passado, claro que ela teve resultados um pouco mais baixos do que em 2023, diante de toda essa crise de quebra de safra, quebra de preço de grãos, elevação de juros. É claro que isso afetou, mas os resultados foram considerados positivos. As perspectivas para 2025 da empresa são positivos também. Então, passada essa página aqui de balanços, eu queria voltar também para onde estávamos na semana passada, com a disputa e com a briga de divergências, discussões, governo, iniciativa privada, né? Então, na semana passada, a gente discutiu aqui na resenha toda a questão da suspensão, né, dos financiamentos com crédito subsidiado, e a gente contou aqui como é que isso estava causando ali uma gritaria grande no setor. Todo mundo que pôde criticou, né? Isso foi na quinta-feira da semana passada, né? Se eu não estou muito errado. E aí na quinta todo mundo gritou, na sexta todo mundo se manifestou. Enfim, o fato é que aí na própria sexta-feira, depois que a gente terminou o nosso programa, um pouco mais tarde, o ministro Fernando Haddad se reuniu lá com o pessoal da equipe econômica e eles garantiram, então, uma verba suplementar garantida por medida provisória de 4,1 bilhões para poder destravar os financiamentos com crédito subsidiado para a agricultura empresarial, né? A agricultura familiar, o seio da agricultura familiar não tinha sido afetado, mas eles conseguiram, então, esse dinheiro extra e agora fica toda essa discussão de orçamento que está lá pendente, que deve ser definido que agora, depois do carnaval, é isso, né? A expectativa é que esse orçamento saia o quanto antes, né? Então, há quem diga que o governo tentou segurar esse dinheiro, né? Esses novos financiamentos como forma de pressionar a própria bancada ruralista a votar o orçamento, mas o fato é que tiveram que voltar atrás. A pressão foi muito grande para não interromper a liberação desses financiamentos, mesmo porque esses primeiros meses de fevereiro, março e abril são fundamentais para a indústria de máquinas, né? Ou seja, grandes feiras pecuárias começam a acontecer né, a partir de fevereiro, e é onde a galera efetivamente vende, fecha muito negócio. Coisas que vinham já sendo negociadas acabam sendo fechadas na feira. Que é aquele finalmente ali, ou seja, o cara está com toda a documentação que começou a levantar antes, chega na feira, pô, beleza, vamos assinar. Não tem mais o dinheiro. Então, houve uma pressão grande para que houvesse uma liberação de algum recurso. Esses 4 bi estão longe de ser o que tinha disponível até o final do Plano Safra, mas é uma sinalização. E o governo, aproveitando falando um pouco de política, o governo também às vezes não aprende algumas coisas, né? Assim, gosta de arrumar confusão. Primeiro, teve a notícia essa semana que os ovos iam ser obrigados a ter um carimbinho com a data de validade. Eu entendo, é uma questão super sensível, né? Mas gerou, imagina o custo que é, principalmente o pequeno produtor de ovo, que vende muito a sua produção em feiras livres e tudo mais, ter que arrumar um jeito de carimbar ovo por ovo, dentro de qualquer data de validade daquele ovo. Então gerou uma baita reclamação, e hoje cedo eu estava lendo até uma notícia do Valor Econômico, que o governo voltou atrás. Ou seja, de novo, o governo toma uma medida e tenta, dias depois, se remediar a situação diante da pressão e da gritaria que tem no setor como um todo. Isso gera desgaste, né? Vai gerando um desgaste danado, porque é o ministro, depois quem vai falar do Plano Safra é o Haddad, que não
assim, por mais que ele seja o dono do dinheiro ali, o dono do cofre, né, da chave do cofre, não foi o Fávaro que foi dar a notícia dos 4 bi. Então, assim, tá uma situação que tá um desgaste grande sim. lá em Brasília. Sim, sim, sim. E aí, quando a gente acha que não vai acontecer mais nada, que está tudo tranquilo, né? Quer dizer, tudo tranquilo não, já está uma confusão das grandes aí, mas você não está vendo nada perigo de vindo de outro lugar. Vem o governo do Maranhão e resolve criar uma taxa. Essa taxa foi aprovada em novembro de 2024, né? Uma taxa, inclusive, que o dinheiro arrecadado vai para um fundo lá que eles têm, né? Um fundo de indústria e tudo mais, tá? Mas uma taxa de 1,8% sobre as exportações de grãos do Estado, sobre o grão que sai do Estado para ser exportado por outro Estado e sobre o grão que entra no Estado para ser exportado pelos portos do Maranhão. Isso aí, enfim, todo mundo já saiu gritando, você escreveu sobre isso, né, Inácio? Todo mundo saiu gritando, é considerado inconstitucional, por causa ainda daquela lei Candir, lá de 1996, que desonera todos esses grãos aí destinados à exportação, que é um pouco da base que garantiu, inclusive, esse crescimento da produção brasileira, mirando o mercado internacional, vem muito dessa lei Candir lá de 1996, né? Quer dizer, por quê? Porque Mato Grosso é complicado, fica no meio do país, mas Mato Grosso pôde elevar demais a produção como elevou, com a garantia de que suas exportações ali não seriam taxadas, né? Quer dizer, isso foi uma vantagem muito grande para Mato Grosso poder elevar a produção do jeito que a gente sabe que elevou. Enfim, então veio essa confusão e, pelo visto, essa confusão ainda tem algum pano para manga aí. Não foi, achavam que isso ia ser resolvido rápido, não foi não. Não foi, o pessoal das associações, a ProSoja e tudo mais, está indo na justiça, né, brigar contra essa taxação. E, assim, a lógica econômica, de modo geral, ela prevê o seguinte, né, assim, você produz dentro do seu país, aquela produção ela é consumida dentro do seu país, e se você consegue ser eficiente o suficiente para produzir mais do que o seu mercado doméstico é capaz de absorver, esse excedente é exportado. De modo geral, essa é a lógica. Ou seja, não é que você exporta para tirar daqui, você exporta aquilo que excede a produção. E ainda vai longe, porque em Brasília, de novo, o pessoal do PSOL, eles estão sugerindo a criação de um projeto de lei que prevê a taxação efetiva, não só de grãos, mas de outros produtos, carnes, carne de boi, carne de frango, carne suína, tudo mais, para controlar a inflação, né? Como forma de garantir o abastecimento aqui, forçar uma queda nos preços artificialmente. Então, esse é um tema que certamente ainda vai ter muito pano para manga, porque já vimos que isso não dá certo, né? Assim, temos aqui a Argentina do nosso lado, que fez isso e a Argentina está na situação que está. Obviamente que não é só por isso, mas medidas tomadas em certos contextos, dentro de certas conjunturas, muito rápidas, sem pensar, acabam gerando reflexos que depois, para remediar isso, leva tempo, né? E no final acaba sendo que todo mundo acaba perdendo. Muito bem, então é isso aí. Todo mundo tem agora a chance de colocar aí a cabeça no travesseiro, pensar, descansar. Tá aí o carnaval, não é isso? Então todo mundo pode pensar e quem sabe depois do carnaval a gente começa a ter um novo destino aí para essa história. Esperamos aqui, o NP Agro espera que a nossa safrinha seja muito boa. Esperamos também que o carnaval de todos seja bacana aí, todo mundo se divirta e que volte depois do carnaval com tudo, porque tem coisa por aí. Inácio, um bom feriado para você, viu? A gente vai se falando, né? Vamos falando, bom feriado para você, para todo mundo que está assistindo a gente. E vamos lá, torcer para que o carnaval corra tudo bem, sem grandes percalços, e bom feriado para todo mundo. Só no Ziriguidum. Até mais.